Olá a todos e antes de mais nada, por favor, não se assustem com a minha aparência. Vocês podem ver que estou um pouco diferente hoje. É, é, é. Eu voltei à Turquia. Se você sabe, você sabe, mas fique de olho em um vídeo que vai sair em breve detalhando o que eu andei fazendo. Mas, olhando para os resultados das eleições suplementares do Conselho Local desta semana, vimos alguns resultados realmente impressionantes. Esses resultados são ainda mais dramáticos que o normal, já que as eleições suplementares do Conselho desta semana contrariam boa parte da narrativa da mídia. Vimos avanços do Reform nesta semana e alguns resultados bastante catastróficos para o Partido Trabalhista e para os conservadores, o que, como eu disse, vai um pouco contra a narrativa do momento. E eu tenho que dizer, acho que Kemi Badenoch está começando a sentir a pressão de verdade. Se você olhar para a situação financeira do Partido Conservador, por exemplo, acabamos de saber disso. No ano que termina em dezembro de 2025, ou seja, basicamente durante todo o ano de 2025, os conservadores receberam 13 milhões de libras a menos do que em dezembro de 2024. Você pode dizer sim, mas aquele foi ano de eleição geral. Mas olha só o contraste de desempenho aqui. Reform subiu muito, os conservadores caíram, o Partido Trabalhista caiu, os verdes subiram um pouco e os liberal-democratas também caíram bastante. E eu certamente acho que Kemi Badenoch, como eu disse, está começando a sentir um pouco a pressão. Este homem relatou ter sido radicalizado no fim da adolescência e no começo dos 20 e poucos anos. Ele se tornou racista e antissemita, e ele está treinando, você sabe, certificado pelo Ministério do Interior, treinando pessoas sobre como lidar com... Lady Birger disse: tudo bem, deixe que ele faça isso, mas não o deixe na vida pública. Não o coloca em uma posição onde ela e outros possam ter que lidar com ele, conversar com ele, fazer acordos com ele se ele for um político. Existe diferença entre acolher alguém na vida pública e apenas dizer que pode ser um membro útil da sociedade. Bem, eu acho que o que Luciana está falando não é sobre reabilitação, mas sobre perdão. Eu entendo que ela não queira perdoar esse homem. Talvez eu também não perdoasse se fosse vítima dele, mas não estou dando a ele uma plataforma nacional. Ele é candidato a vereador em Somerset e vou dar espaço para ele. É uma plataforma local que trata de estacionamento e problemas de lixo. Isso é função dos vereadores. E sabe, é totalmente bizarro que tenha sido noticiado que Kemi Badenoch escreveu para o povo de Clapton dizendo que eles merecem algo melhor do que Nigel Farage. Mas, é claro, com os conservadores não apresentando um candidato nessa eleição suplementar, tudo isso é bem estranho, se você quer saber minha opinião. Mas se você realmente olhar para a intenção de voto em Clapton agora, essa foi uma pesquisa da Survation. Se outros partidos tivessem apresentado candidato, veja o que ocorreu desde 2024, apenas desde a última eleição geral nessa circunscrição eleitoral. A Reform subiu 11 pontos e atingiu 57%. A votação dos conservadores caiu mais da metade, ficando em apenas 11%. E se você comparar isso com o que os conservadores recebiam em termos de porcentagem de votos nessa circunscrição eleitoral antes, isso é realmente impressionante. Quanto a Kemi Badenoch, bem, ela recentemente criticou o Reform Reino Unido no podcast Political Currency. Então, o Reform é um partido woke. Sei que muitos não entendem. A palavra woke tem vários significados. Muita gente acha que é coisa de esquerda, mas quando falo de woke, falo de pessoas que só reclamam, criando narrativas de vitimismo e opressão. Esse é o grupo opressor. Na esquerda, brancos ou homens são vistos como opressores. Na direita, o establishment é o opressor. Veja o que fazem conosco. É tudo reclamação e lamúria, sem soluções de verdade. É sobre dinâmicas de poder e como conseguir poder, não sobre soluções reais e como consertar as coisas. Essa é a mentalidade deles. Se você observar a maneira como eles fazem as coisas, isso transparece em todos eles. E isso também é o que eles têm em comum com aquelas pessoas que saíram do Partido Conservador para ir para o Reform. Sempre existe uma enorme mentalidade de vítima. Eu não sou uma vítima e nunca, jamais vou me fazer de vítima, mesmo quando provavelmente teria motivos para isso. Sou alguém dizendo que o Reino Unido está em uma encruzilhada. Podemos consertar e arrumar muita coisa. Vamos reduzir o custo da energia com nosso plano econômico de 5 pontos. Precisamos de uma revolução econômica e vamos impulsionar os negócios. Mas o que eu não vou fazer é demonizar certos grupos, sejam bilionários, imigrantes, pessoas ricas, trabalhadores do NHS ou do setor público. Não vamos fazer isso. Não vamos colocar grupos uns contra os outros.
E o Reform faz isso. Antes de mostrar os resultados dramáticos das eleições suplementares do Conselho desta semana, veja a resposta de Zeynep Youssef aos comentários de Kemi Badenoch. Resposta: Cami Base, Não rotular, Reform, Woke e Ressentimento. partido cheio de vítimas, Narrativas e... lamentações e reclamações? Sim, olha, sabe, eu acho que a Kemi não teve os melhores dias. E ela, obviamente, atacou o Reform, começou a nos xingar. Ela disse que somos um partido que tem, sabe, que temos queixas. Eu concordaria com isso. Nós realmente temos uma queixa. Temos uma queixa pelo fato de que eles passaram 14 anos mentindo para o público britânico. Prometeram reduzir a imigração legal para dezenas de milhares, mas saíram com 1 milhão. Trouxeram 1 milhão de pessoas no total bruto, 6 milhões no saldo líquido e criaram só 400 vagas em prisões para lidar com isso. Ainda tem coragem de ir à TV com vítimas de crimes graves e reclamar da soltura antecipada, mesmo tendo liberado dezenas de milhares, inclusive autores de crimes graves. Eles deixaram 130 mil imigrantes ilegais chegarem de barco. Chris Philp foi até o Canal da Mancha só para apontar isso. Quero dizer, acho que há termos na psicologia criminal sobre pessoas que retornam à cena do crime como uma demonstração estranha de narcisismo. Quero dizer, os conservadores são responsáveis pela maioria dos barcos ilegais que chegaram ao país. A maioria dos imigrantes ilegais e todos que Chris Philp filmou e conheceu seguiam um caminho criado por ele, inclusive nas interações com os franceses. Nenhum governo britânico pagou mais aos franceses para parar os barcos do que os conservadores. Então, quero dizer, tudo isso é absurdo por si só. E é por isso que mantenho minha opinião de que os conservadores, a partir da próxima eleição geral, não serão mais um partido político nacional sério e credível. Então, sim, esses são os resultados das eleições suplementares do Conselho desta semana, que desafiam a narrativa da mídia ao mostrar, por exemplo, o que ocorre em Kings Lynn e West Norfolk. Que o voto conservador lá basicamente foi reduzido pela metade e o Reform ganhou aquela cadeira de Snetcham dos conservadores. Também em Kings Lynn e West Norfolk há o caso de Hitcham, outro ganho do Reform Reino Unido sobre os conservadores esta semana. Além disso, a porcentagem de votos do Labour está caindo. Cadê o impulso do Burnham? Certamente não se vê isso ali. Em South Tyneside, o desempenho do Labour foi muito fraco, apesar de um pequeno avanço. O Reform está defendendo essa cadeira e o Reform caiu um pouco, mas é um reduto muito seguro do Reform ali em South Tyneside. E por fim, no País de Gales, em Caerphilly, veja a porcentagem de votos do Labour lá. Desabando completamente nessa eleição suplementar do Conselho de Caerphilly esta semana, o Plaid caiu um pouco, mas manteve a posição com folga. Mas o Reform Reino Unido principal adversário e os conservadores totalmente ausentes. Resultados das eleições suplementares do Conselho são interessantes quando contrastados com a narrativa da mídia. Gostaria de saber sua opinião sobre os resultados das eleições suplementares do Conselho. Compartilhe o que pensa nos comentários abaixo. Por favor, avalie este vídeo com um joinha rápido e claro, como sempre pessoal, valeu por assistir.